Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 97, com o título Os caçadores de chalupas estão a caçar a eles próprios. Vejamos como. A atitude, ou dos cagadores de chá, que é constituído por estas páginas que vocês estão aqui a ver, é uma recusa, ou tem uma atitude de recusa cega ou de repúdio pela verdade. E a verdade nunca vem da autoridade, nem de um médico, nem do governo, nem do político, nem do papá, nem da mamã. Porque a verdade depende da utilização da nossa consciência. Toda a teoria tem uma aplicação prática, como a matemática. A teoria é explicada e depois aplica-se na prática. As maiores informações e as mais importantes não nos são explicadas no sistema de ensino, propositadamente. Como é que as emoções se distribuem no espectro eletromagnético e como as palavras têm uma equivalência eletromagnética. E como é que a linguagem é utilizada para programar a nossa mente. Como nós somos música com vibrações mais ou menos harmoniosas. E é disto que eu quero falar hoje. Nós vivemos no espectro eletromagnético, nós somos constituídos por vibrações e frequências e todas as disciplinas se sobrepõem no espectro eletromagnético e têm que contar uma história congruente e semelhante, utilizando uma linguagem cujas definições combinam umas com as outras. A economia tem que combinar com a história, tem que combinar com a matemática, tem que combinar com o direito, tem que combinar com a medicina. Então, assim sendo, o Dr. Otto Heinrich Warburg, que venceu o Prémio Nobel de Fisiologia em 1931, porque descobriu que o cancro apenas cresce num ambiente no qual há uma deprivação de oxigênio e é um tecido acídico. Então, agora vamos identificar o que é um tecido acídico no espectro eletromagnético. O espectro acídico vive aqui, nestas cores vermelhas até ao verde. E o sistema alcalino é a partir do verde até ao roxo. Ou seja, o pH, que é a medição de eletricidade em água, e o nosso corpo é constituído por 70% de água, serve para medir a quantidade de eletricidade que nós temos no corpo. Ora, sabendo que a nossa mente é o nosso órgão mais importante, porque a nossa mente é aquilo que cria a nossa realidade, na medida em que é um sistema, é uma máquina de envio e de recepção de consciência, ou seja, como se fosse um rádio que está aqui. Portanto, isto é aqui o mapa de consciência, no qual nós temos as cores vermelhas até ao verde, são mais elétricas, são geridas pela força, e as mais magnéticas são as mais alcalinas, são geridas pelo poder. Uma pessoa com poder tem discernimento. Ou seja, o que é que isto significa? Significa, em termos práticos, que não nos é permitido atingir as frequências mais elevadas de emoções, da paz, porque a nossa sociedade é gerida pela imposição, pela força, pela autoridade que nos obriga a viver na culpa. Na medida em que toda a nossa sociedade está pensada para pessoas que não sabem utilizar o discernimento, não sabem gerir as emoções e são crianças incapazes. Ou seja, apesar de ter um aspecto adulto, são crianças incapazes, narcisistas, que não conseguem esperar pela recompensa, no fundo dizendo assim. Como nós sabemos, o nosso cérebro é uma máquina de envio e de recepção de consciência e depende das nossas ondas cerebrais. Ou seja, significa que uma pessoa que está doente, tem um corpo acídico, ela vai ter umas ondas cerebrais medíocres, ou seja, vai ter umas ondas cerebrais que correspondem àquelas que expressam num ambiente acídico. Ou seja, as pessoas doentes não têm a capacidade de discernimento porque a eletricidade está fraca. Ou seja, as pessoas que têm um corpo alcalino têm mais eletricidade do que aquelas que têm um corpo acídico. Ou seja, porque as emoções através das quais elas gerem a vida delas são autodestrutivas e por isso elas deixam aquela energia elétrica é-lhes sugada.
É isto que significa. As pessoas que sabem viver a vida e sabem gerir as próprias emoções, ou seja, não se deixam influenciar por mentiras, rumores, fake news e sabem diferenciar a verdade da mentira, são aquelas que sabem gerir as emoções e têm um controlo interno sobre aquilo que lhes é dito acima do normal ou extraordinário, o que é raro. O que é que acontece? O que acontece é que a nossa sociedade está pensada para viver nas emoções mais acídicas, na medida em que dívidas, culpas e pecados são sinónimos, e sabendo isso, que o sistema, através dos impostos, está pensado para nos roubar a energia vital, que não nos permite aceder àquelas emoções mais bonitas, na medida em que temos que pagar para ter água, temos que pagar pela luz, pela eletricidade, quando existem mecanismos tecnológicos de energia livre. Ou seja, não precisávamos nem de pagar água, nem de pagar luz, nem de pagar por um teto. Nós, no fundo, nascemos neste planeta, nesta sociedade, e temos que pagar a existência para que apenas cobre as nossas necessidades mais básicas e que não nos permite viver nas emoções mais elevadas. E por que será? Porque é que o sistema está pensado para destruir a nossa saúde e não nos permite elevar as nossas emoções para podermos viver em emoções que não há linguagem possível que as descreva, porque as emoções são muito bonitas. Ok, o que é que acontece? O que acontece é que nós somos programados para ter a energia feminina contra ou de costas voltadas para a energia masculina. O que é que isto quer dizer? Que temos uma separação mental entre o intelecto, que tem que ser trabalhado, e a intuição, que também tem que ser trabalhada. Ou seja, o feminino é aquilo com o qual nós nos preocupamos. Aquilo que é it's close to our heart, com aquilo que nós verdadeiramente, dividindo o que é fulcral do redundante, o que é o mais importante e com aquilo que nós nos preocupamos. As pessoas que têm energia masculina e energia feminina de costas viradas, ou seja, são extremamente desarmoniosas, e o que acontece é que uma pessoa com um intelecto mal trabalhado, ou seja, não são capazes de fazer condições booleanas, levam aos seguintes problemas. Portanto, um ceticismo rígido, uma religião, ou baseiam a vida na religião científica, são ateístas, solipsistas, usam a moral relativa, ou seja, têm 2 pesos e 2 medidas para assuntos analógicos, têm um darwinismo social, acreditam na eugenia, isto é baseado em princípios de inferioridade, têm baixa autoestima, e gostam de autoridade, porque são crianças, emocionalmente são crianças. Portanto, isto acontece quando a parte do intelecto mal trabalhada é dominante, não é? Agora, nós temos a intuição ou feminino, que está relacionado with care. É uma naivete, portanto, eu gosto muito da expressão do Jordan Peterson, quando ele diz que um homem é inútil, um homem ingênuo é inútil. E isso é verdade. Portanto, uma crença cega, que é ou seja, se por um lado acreditam piamente no cienticismo, por outro lado, quando se apresentam outras maneiras de ver, outras perspectivas ou outros argumentos, há uma rejeição imediata. Portanto, um extremismo religioso, também solipsismo, uma sensação de não ter valor, self-loathing, portanto, o discurso interno é negativo, aceitam ordens e seguem ordens, mesmo que sejam descabidas, e é um escravo, aceita ser escravo. E isto acontece quando esta parte do cérebro é dominante. O que acontece é que a esmagadora maioria das pessoas, quer de um lado, quer do outro, têm o intelecto mal trabalhado e ignoram o feminino. Isto é o que acontece quando a nossa intuição nos diz:
Ou seja, ignoram as nossas emoções, o nosso bem-estar. Portanto, o nosso compasso interno diz-nos, não te metes nisso. E as pessoas ignoram, têm uma capacidade de ignorar aquilo que a nossa intuição nos diz, não é? E vão se meter em sarilhos desnecessariamente. E as pessoas só conseguem atingir emoções as mais elevadas possíveis, que é no poder all-being, no qual a perspectiva de vida é perfeita, e tem sensações extraordinárias quando a energia masculina e a energia feminina estão unidas. Eu quero vos ler o seguinte. Esta senhora, a Anna Petrova Pavlova, diz o seguinte: com tantos chalupas a dizerem que fizeram a sua pesquisa e sabem mais do que virologistas, epidemiologistas, médicos e toda a comunidade científica, o melhor será deixá-los sossegadinhos e concordar com eles. LOL. Vai ser essa a minha estratégia a partir de hoje para lidar com malucos que confundem pesquisar com ser caixa de ressonância das previstas que viram nas suas redes sociais chalupas. Aliás, minha mãe sempre me disse não se deve discutir com gente doida. LOL. E ela depois cita aqui: I don't call it Facebook anymore, I call it the Dunning-Kruger Effect Park. E eu respondi que, para mim, a melhor definição de Dunning-Kruger Effect é a do Sam Wagner, e diz que pessoas burras e estúpidas são demasiadamente burras e estúpidas para se perceberem que são burras e estúpidas. Vamos analisar o efeito Dunning-Kruger na nossa Anna Petrova Pavlova, com o nome de Pudim. Ora, na primeira linha diz que aqueles que a Pudinzinho considera chalupas fizeram a própria pesquisa, ou seja, leram as patentes relacionadas com os vários aspectos tecnológicos das ditas cujas, e as patentes têm por si só mais valor porque são matematicamente provadas, não é? Têm patentes, que a opinião de qualquer badameco que aparece na televisão. Porque o badameco epidemiologista, médico, virologista pode ter sido comparado, pode ter sofrido uma lavagem cerebral, pode estar a sofrer uma chantagem física para ir à televisão dizer mentiras. É preciso ser um pudim muito ingênuo para acreditar na bondade de quem quer aparecer nas luzes da ribalta. Para a Pudinzinho, qualquer autoridade que apareça na televisão que lhe diga para se atirar da janela, ela fala sem pensar duas vezes. É por isso que a mãe da Pudim não lhe fala. É o que acontece. Agora, e nós temos aqui o The Conditioning Pavlov Dog Experiment, portanto a experiência do cão da Pavlov, que há um estímulo que não é condicionado e uma resposta que não é condicionada. Portanto, o cão vê a comida, tem fome, saliva e não há nenhuma interferência. Portanto, depois nós temos uma campainhazinha, não é? No qual há uma resposta, não há resposta, não é? Um estímulo neutro e não há resposta, e durante o conditioning associa-se a sineta quando vai haver comida. E depois há sempre uma sineta, mesmo que não haja comida, e porque o cão associa a sineta ao facto de haver comida, ele começa logo a salivar. Ou seja, porque o cão não tem controlo, não tem a associação interna se a sineta significa que vai haver comida ou não, e ele inconscientemente, porque não tem o trabalho feito, porque é um cão, não é? Ele não se vai discutir as leis herméticas com o cão, não é? Portanto, agora, o que é que isto significa? Nós temos de ter outras coisas em atenção em relação a isso. Ou seja, como a tecnologia imita como nós funcionamos, quer a televisão, quer o rádio, quer os computadores, por aí fora, na medida em que a qualidade da nossa vida vai depender da qualidade da família nas quais nós viemos, porque a família, constituída por uma mulher e por um homem, energia feminina e energia masculina, é a organização social que mais necessidades emocionais satisfaz. Eu já escrevi vários artigos sobre isso, estão no meu blog Alcance o Divino, com as respectivas fontes. A falha em saciar as necessidades emocionais faz com que as pessoas automaticamente tenham energia masculina e energia feminina de costas voltadas umas para as outras e nunca vão conseguir sentir
aquelas emoções mais bonitas. Ou seja, o que acontece é que, para a pessoa que vem de uma família medíocre, a única maneira que ela tem é de atingir aqueles patamares mais bonitos, aquelas emoções mais bonitas, é fazer o trabalho de sombra em psicologia. Ou seja, identificar os traumas de infância, trabalhar cada trauma de infância e ser o próprio pai e a própria mãe, de modo a unir a energia masculina com a energia feminina de uma maneira harmoniosa, de modo a conseguir utilizar o discernimento. Ou seja, porque o nosso subconsciente é muito mais poderoso que o nosso consciente. Ou seja, o nosso subconsciente tem uma capacidade de saber o que se passa à nossa volta muito mais preciso que o nosso consciente. Ou seja, quando nós fazemos uma pergunta ao universo, nós vivemos a resposta. Ou seja, nós por isso, e eu coloquei um vídeo sobre isso na minha página de Facebook, que é muito difícil alterar comportamentos para certas e determinadas pessoas porque elas não fizeram o trabalho de sombra. Ou seja, as pessoas que tentam, seja emagrecer, seja aprender uma língua, seja mudar de hábitos, é-lhes muito difícil override, portanto, alterar os programas com os quais lhes foram imprimidos nos primeiros 7 anos de vida, através de hipnose, porque é necessário fazer um trabalho de limpeza de traumas, não é? Tornar o inconsciente consciente, de modo a que a pessoa consiga atingir aqueles patamares mais bonitos da estação de rádio, mais agradável. E para isso, é por isso que a verdade dói. Ou seja, porque as pessoas, para atingirem aquele patamar mais bonito, têm que sair da zona de conforto, que é aquela zona onde não sentem dor. Porque para sair e para atingir aqueles patamares mais bonitos, a verdade dói. Por isso, é-lhes muito difícil aceitar factos ou axiomas. Elas veem os factos e elas fecham os olhos porque elas não conseguem acreditar. É como ter um pai e as pessoas amam o pai que lhes faz mal. Isso não pode ser. Isso é uma irracionalidade. Não se pode amar uma pessoa que nos faz mal. Porque isso significa que nós não nos estamos a amar. E nós, para nos amarmos, temos que olhar para as pessoas que cuidaram de nós e perceber que elas, por muito que a gente queira, não foram boas pessoas porque elas não sabem amar. Mas isso é uma responsabilidade delas. O problema está na nossa ligação emocional, que é um contrato invisível, não é? É um contrato oculto das nossas ligações emocionais a pessoas que nos querem mal. Ou seja, enquanto os animais não têm essa capacidade de se aperceberem, esta pessoa quer-nos mal e tem que me afastar, não é? Nós, humanos, temos a capacidade criativa, intelectual e emocional para resolver os nossos próprios problemas e afastar-nos das pessoas que nos querem mal, por muito que nós gostemos delas. Mas é infantil e irresponsável ter uma ligação emocional com pessoas que nos querem bem e querer, ou seja, uma pessoa olha para um jogador porque tem uma admiração incondicional por essa pessoa. É muito infantil porque nós não os conhecemos, nós não sabemos quem elas são, nós não sabemos como é que se comportam, nós não sabemos os padrões morais, nós não as conhecemos. Por isso é que se diz que as redes sociais e o Instagram, aquilo é um faz de conta. E é verdade. E é preciso saber entre as entrelinhas. O inferno está cheio de boas intenções. Por muito melhor que as pessoas nos digam, eu gosto muito de ti, mas tem que se esperar e depois verem tatzarra, ou seja, se na realidade as pessoas quando dizem que gostam de nós, se realmente gostam de nós. Porque gostar de uma pessoa
não significa aturar a estupidez daquela pessoa. Isso é irracional. Gostar dos outros, ou gostarmos de nós próprios, é termos a coragem de dizer, olha, estás a fazer uma grande merda. Porque quando nós lidamos e aceitamos mentiras, nós na realidade estamos a autodestruirmos. E o objetivo, ou seja, e é muito importante perceber que todas as teorias, ou aquilo que se diz que são teorias da conspiração, servem para não nos permitir atingir aquelas emoções mais bonitas. Ou seja, e a esmagadora maioria das pessoas não sonha, não sabe o que é sentir isto. Mesmo os gurus que dizem que meditam essa coisa toda não sabem, aquilo é tudo fingimento. Aquilo não, as pessoas que vivem nestas emoções são muito raras, são raríssimas. Muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo episódio.